Olá, aí alguns minutinhos aí de atraso, peço desculpas. Estamos aí a iniciar mais uma live do Fórum Trabalhista e Empresarial, né? Estamos aguardando aí a doutora Maria Lúcia Benhame entrar, nossa amiga, advogada, competentíssima, coordenadora também do fórum. Eu já enviei a solicitação, Malu, dá uma olhada aí se chegou. Então, você pede para entrar na conversa ao Lauro de Campos, grande amigo, doutora Cristiane Grano, Andréia, bastante gente entrando. Enviar a solicitação. Enviei novamente, tá, Malu? A solicitação. Opa, e sim! Entrou. A pessoa nada tecnológica. Faz parte, minha amiga, faz parte. Faz parte, é o processo. Bom, nós estamos aí com o Fórum Trabalhista Empresarial e nós estamos, no dia de hoje, a gente tem feito, vai fazer uma série de lives aí, com autoridades no assunto. Eu tô correndo pela correria mesmo, viu? Eu tinha que buscar a filha na escola, e correndo, tem a live com a Malu. E aí nós tivemos aí já a possibilidade, né, a grande honra de receber a doutora Gisele Freire, e hoje nós vamos conversar com essa competentíssima advogada. Aí eu gosto da Malu porque ela pensa um pouco fora, né? Assim, né? Não fora, né? Tem bastante coisa dentro que talvez as pessoas aqui que não vejam, mas assim, tenho certeza que vai. Só o Lauro já tá mandando um beijão para você aqui, tá? Nós vamos continuar com um tema, né, que estamos tratando. Vamos fazer uma série de lives, a doutora Gisele, a doutora Maria Lúcia Benhame hoje, depois o doutor José Lúcio Minhó, junto com a querida Rosana, vai também fazer lives aqui do Fórum Trabalhista. Esse ano temos bastante projetos aí para fazer, e nós vamos conversar hoje sobre a vacinação contra a Covid-19 e os impactos no contrato de trabalho, né? Tudo que envolve essa grande discussão que deve permear aí esse semestre, né, Malu? Lógico, sempre lembrando que ainda nós não temos a vacina para todos, né? A gente está... Muita coisa que a gente vai discutir do próprio campo já no campo, se nós tivéssemos a disponibilidade já dessa vacina. A gente tem informação nos jornais, nas mídias, que muitos municípios já têm até interrompido, suspendido um pouco a questão da vacinação, né? Mas toda uma questão logística. Então nós vamos falar com a doutora Maria Lúcia Benhame Puglisi, advogada pós-graduada em Direito do Trabalho e Previdência Social pela Faculdade de Direito da USP, e a extensão pela FGV Law em Liderança Sindical, Empresarial, Gestão de Pessoas e Compliance Trabalhista. Curso de Arbitragem Trabalhista no PACE, membro do Cielo Laboral, né, do Comitê Jurídico da Câmara Espanhola, do Grupo de Estudos em Modernização Trabalhista da AmCham, diretora-presidente da APRES, coordenadora também do Fórum Trabalhista e Empresarial, e com muita honra a gente recebe você aqui hoje, Malu. Boa tarde, boa noite. Obrigada a vocês aí do convite, esse tema aí tão polêmico ainda, né? Tão polêmico. E é bom, né? Porque a gente aprende aí. Os colegas têm interpretações distintas, é uma situação que não tem nenhuma jurisprudência consolidada, né, acerca da questão, a própria questão da Covid, né, se permeou aí aquela discussão, notadamente naquele dispositivo da MP 927, apreciada pelo Supremo, né, que havia lá que não era uma doença ocupacional,
e, na verdade, a gente teve entendimento aí que, na verdade, deveria ser caso a caso, né? Tem uma série de repercussões, a Dea também entrando por aqui, a Dea Buchardes, e nós vamos hoje conversar com a Maria, porque a Maria, aqui já chamei de doutora, né? Eu posso chamar de Malu agora, né, Malu? Porque senão vai ficar tudo... E nós vamos conversar aí sobre vários pontos. Inicialmente, Malu, eu queria que você fizesse assim, um breve introito, né, dessa questão de EPI, né, e de saúde, segurança e higiene do trabalho, né, que permeiam e que tem na legislação um rico arcabouço imputando, né, a responsabilidade ao empregador pelo esse meio ambiente laboral, né, adequado, tá? Tá, na realidade, assim, eu acho que é o que eu sempre brinco, né? A gente está discutindo muito essa situação, a vacina vai ser obrigatória, vai dar justa causa, não vai dar justa causa. A gente até brincou, até a Andrea brincou também uma vez no grupo, que a justa causa que vai dar vai ser o pessoal se estapeando para tomar vacina. O brasileiro, ele tem uma tradição, né, de vacinação, então eu não acho que você vai encontrar grandes resistências na pessoa se vacinar. Mas é uma questão jurídica que está se colocando, as pessoas estão com bastante dúvidas em relação a isso, existem posições diferentes em termos de que o empregador teria o direito de obrigar a vacinação, até mesmo com a imputação de uma justa causa, né? E aí, como todo advogado, a resposta é depende. A gente tem diferentes ramos de atividades e essa questão da vacinação obrigatória hoje, ela está focada eu entendo, em 2 pontos. Primeiro, um realmente relacionado à atividade da empresa, né? Então, a atividade de uma empresa que tenha um risco biológico como um risco ocupacional, e aí, nesse caso, eu vou ter uma situação em que a vacina é algo previsto em proteção à saúde desse trabalhador, né? Prevista no PCMSO, por estar prevista no PPRA, né? Todo mundo fala assim, põe no PCMSO. O PCMSO não pode ter nada que não esteja no PPRA. Então, qual é o caminho quando a gente fala em segurança do trabalho? Em primeiro momento, eu mapeio riscos. Então, eu faço um laudo, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, que é o PPRA, né? Para determinadas atividades, quando você tem atividade fabril, atividades que possam gerar aposentadoria especial, além do PPRA, você tem o LTCAT. O PPRA é renovado todo ano, o LTCAT só se você tem uma alteração grande em termos de parque produtivo, né? Feito isso, você mapeou os riscos. Nesse laudo, você vai estabelecer os cuidados que você vai ter. E aí entra essa situação que você falou do EPI. Então, o EPI está previsto em PPRA, né? E além do EPI, eu tenho o EPC, que é o Equipamento de Proteção Coletiva. Qual que é a diferença? O equipamento de proteção coletiva é o equipamento que a empresa deveria dar ênfase, dar preferência, porque ele é uma instalação coletiva que protege a todos no ambiente de trabalho. Quando eu tenho uma atividade que eu tenho um agente insalubre, químico, físico, biológico, em que um EPC não é capaz de distinguir o risco, eu passo a ter a necessidade de usar o EPI, que é o Equipamento de Proteção Individual, que é o equipamento que cada um dos trabalhadores vai usar e que vai estar listado no PPRA em relação a cada uma das funções e postos de trabalho. E eu vou fornecer gratuitamente, enfim, eu vou seguir toda aquela questão de NR6, NR15, enfim. E a NR32, que aí a gente entra na questão de saúde. Então, a NR32, ela vai ter no PPRA a empresa, né, que é relacionada à saúde. E quando é uma empresa relacionada à saúde, não significa só hospital, clínica. É toda empresa que tenha uma atividade que ela tenha contato com esses agentes biológicos. Então, laboratório de análise clínica, até mesmo uma empresa que pesquise, por exemplo, vacinas e vai ter acesso, né, a certos, não só vacinas, mas medicamentos, a certos agentes patógenos que podem ser infecto-contagiosos. E eu vou mapear esse risco, mais uma vez, biológico,
e vou estabelecer os critérios de proteção. Dentre eles, a NR32 prevê a vacina. Então, a NR32 ela é bem abrangente, né, Malu? Ela é extensa. É para risco biológico. Sim. Tá? Você tem risco químico, tal, mas você tem um capítulo nela sobre o risco biológico, que é o risco que a gente está fazendo. Então, por exemplo, eu tenho um mapeamento de risco biológico, eu vou usar equipamentos. Eu vou usar uma máscara, né? Quando teve a pandemia, todo mundo começou a usar aquela N95. Sim. Com válvula. Não serve para nada. Porque agente biológico não pode ter válvula. Porque a válvula é só para agente físico ou químico, porque ele tem um filtro. O agente biológico não pode ter válvula. Ela não protege nada. Porque ela não impede que o agente biológico entre e saia. Né? Então, esse conhecimento é muito importante e esse conhecimento é técnico. Como é que eu sei se um EPI é eficaz? Porque ele vai ter um certificado de aprovação que eu vou pesquisar no site do Ministério, hoje Ministério da Economia, na Secretaria Especial de Trabalho e Previdência. Então, eu vou lá pesquisar, tem certificado de aprovação, que é o famoso CA? Tá, para que ele serve? Se você entrar no CA da máscara N95, vai lá, tá escrito. Com válvula não é eficaz contra agente biológico. Então, isso tudo são questões extremamente técnicas. Não dá para um advogado ou para um agente jurídico, qualquer que seja, dizer tem que fazer isto, tem que fazer aquilo. Isso é uma análise cuidadosa. E eu não posso dizer tem que fazer isso, tem que fazer aquilo para qualquer tipo de atividade empresarial. Então, sim, o EPI, o EPC, depende de laudo técnico, ponto. Né? Não dá para eu dizer assim, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu tenho que ter uma assessoria técnica. Tanto que quando os juízes vão julgar processos que tenham insalubridade, periculosidade, o que for, o que ele precisa? De um assistente, né? de um perito judicial, que na realidade é o assistente do juiz técnico, para que ele possa saber julgar aquilo. Tanto que o tribunal entende como nulo o julgamento de insalubridade e periculosidade sem laudo. Né? Não existe insalubridade pública e notória e não existe prova a não ser técnica. Ao lado disso, então, ao lado dessas empresas em que eu tenho um risco biológico realmente mapeado, constatado, e que aí sim eu vou ter no PCMSO a vacinação como uma medida de prevenção, e a NR32, ela não deixa clara a possibilidade de uma punição mais grave, e não deixa muito claro se vacina é EPI ou não, para eu poder usar, por exemplo, o artigo 158, né? Mas é discutível. Agora, eu posso eventualmente até transferir a pessoa para um outro setor, não estou falando de pandemia, estou falando no dia a dia normal de uma questão de saúde. Mas eu acho que ainda seria instado, notificado, colocando risco, porque está trabalhando num setor altamente perigoso, né? Você poderia pensar numa punição mais forte. Mas, e aí vem no depende. Quando eu tenho uma atividade que foge disso, um comércio, um serviço, uma indústria, o que for, eu não tenho como um risco ocupacional a contaminação para Covid-19. Não faz parte do meu ambiente de trabalho, não faz parte da minha atividade empresarial. Ele é um risco geral que existe em todo mundo hoje. Né? Então, se a gente usar a comparação com o que já existe hoje na legislação previdenciária a respeito da doença epidemiológica, da doença epidêmica, o que a Lei 8.213 diz? Ela diz o seguinte, não é acidente de trabalho, nem a doença equiparada a acidente de trabalho, a doença endêmica. Salvo se o contato com esta doença endêmica for gerada por um ato específico do empregador, ou seja, eu tenho um nexo. Qual é o nexo? Exemplo mais ou menos assim, bem simplório, mas mais ou menos para você entender. Eu tenho uma indústria no Amazonas. O meu empregado se contamina com febre amarela. Não é doença do trabalho. Não. Mas eu tenho uma indústria em São Paulo e uma filial em Manaus. Eu pego o meu empregado de São Paulo e digo, vai lá em Manaus resolver um problema. E não faço ele tomar uma vacina da febre amarela.
se prevenir. O que vai acontecer? Ele chega lá, por alguma coisa se contaminou. Aí eu posso considerar um nexo. É a mesma coisa com a doença, com mais razão ainda, numa pandemia. Então, eu não posso, e é o que o STF disse, é o que a nota técnica da Secretaria de Inspeção do Trabalho disse, né? Que é o quê? Exatamente o que você falou no começo. Depende de uma avaliação técnica. Então, eu como médico do trabalho, vou analisar o caso do Diego. Vou olhar e falar, não, a empresa tomou todos os cuidados necessários. Está usando desinfetantes, fazendo higienização do ambiente, separando as pessoas, mantendo distanciamento social, orientando e fornecendo as máscaras. E as máscaras hoje estão previstas em portaria, em norma. Então, não é dizer assim, se todo mundo tem que usar máscara, então todo mundo tem que tomar vacina. Não. A máscara está na lei, a vacina não está na lei. Tá? Então, ele vai analisar e vai dizer, não vou emitir CAT, porque não tem, imagina, não teve nem nenhum outro caso na empresa, o Tiago é o primeiro caso, o segundo caso, a família dele está contaminada, ele não me avisou, enfim, ele vai analisar caso a caso, tá? Ou não, eu apesar de não ser um risco biológico, eu vou orientar a empresa a emitir uma CAT, por quê? Porque a empresa não tomou cuidado, porque a empresa, por exemplo, não proibiu das pessoas almoçarem juntas, não orientou, então eu entendo que houve uma negligência. É caso a caso. Tá? A gente não está falando mais de uma empresa que está sob atividades com NR32 aplicável. Então, situações totalmente diferentes. E para essa situação geral, o que eu tenho? A definição do STF. O que o STF disse? A vacina pode ser obrigatória, mas não forçada. Sempre eu tenho que respeitar o direito à recusa. Tá? Na decisão do STF. Quais são os requisitos para que eu considere a possibilidade de ser obrigatório? Ela deve obrigatoriamente vir por uma norma legal, seja federal, estadual ou municipal. Então, não cabe a empregador criar do nada uma norma regulamentar interna, obrigando a vacinação, sob pena de justa causa. Porque eu não tenho lei ainda que determina isso. Eu tenho que ter uma série de requisitos que o STF coloca como mostrar a base científica, ela está disponível para todo mundo, universalmente, de maneira gratuita, com previsão de seguranças, apresentação e orientação de contraindicação, Tanto que os médicos do trabalho, nas empresas em que você tem um risco biológico, não mandam tomar vacina indiscriminadamente. Eles tomam o cuidado de analisar no exame médico, admissional, periódico, que for, a saúde daquele trabalhador, para ver se ele tem alguma alergia, algum risco à vacinação, difteria, tétano, coqueluche, febre amarela, o que for, para poder orientar e dizer, não, o Tiago não pode tomar, porque ele é alérgico a ovo, e a vacina é feita à base de ovo. O que eu vou fazer então? Eu vou orientar a afastar ele desse setor e colocar em outro. Eu vou mandar ele andar aquela todo encapotado. Então, assim, mesmo quando eu tenho um risco biológico na NR32, o médico do trabalho não diz assim, todo mundo toma vacina sob pena de demissão por justa causa. Não, eu vou analisar. É uma obrigação do médico do trabalho fazer essa análise. Então, é o que o STF diz. Eu tenho que ter uma análise, eu tenho que ter uma orientação, eu tenho que ter uma questão científica de que aquilo é seguro, enfim, né? E, especialmente isso, a obrigatoriedade não forçada tem que decorrer de norma estatal. Né? Hoje, a gente tem vacinas obrigatórias para adultos? Sim. Vacinas obrigatórias para adultos, que o empregador deveria pedir a vacinação na admissão? Sim. Nunca vi ninguém pedir, mas tem. Tá lá, no calendário anual, tem lá tétano, enfim, febre amarela, vacinas que são obrigatórias e que a gente acaba não tomando até por uma desinformação mesmo. Né? Eu confesso que, por exemplo, toda a minha infância e adolescência eu tomei todas as vacinas, mas na idade adulta eu nem sabia que tinha obrigatórias que eu deveria tomar. Então,
o que eu acho é que, assim, não dá para eu tomar uma atitude tão drástica como uma punição, como uma demissão por justa causa, numa situação que o STF diz, olha, eu tenho que preservar o direito de recusa da pessoa e eu tenho que usar de meios de controles indiretos. Eu acho que é muito arriscado esse tipo de coisa, porque imagina, quando a gente fala de uma obrigação, né, não forçada, eu não posso me sentir coagido a ela. Aí você tem um cenário de pandemia, com a ameaça de uma demissão sem direito nenhum. Eu não recebo verba nenhuma, eu não tenho direito a seguro-desemprego, e eu não vou conseguir emprego por muito tempo. Se isso não é eu me sentir coagida, eu não sei o que é. Então, eu acho que, assim, muitas empresas estão... Não, mas depois vão dizer que é doença do trabalho e eu vou ser obrigada a pagar uma indenização. Mas a saída não é a vacina por obrigatoriedade forçada, né? Por coerção. Existem várias formas de cuidado, mais uma vez, analisando caso a caso e com o setor de segurança e medicina do trabalho. Todas as orientações, como a nota técnica do Ministério Público do Trabalho, quando ele diz, não, o empregador pode fazer isso, ele pode usar o 157, o 158, ele é obrigado a exigir, ele está considerando doença ocupacional. Ele está considerando risco ocupacional. Significa que cada um que pegar Covid na minha empresa, eu vou ter que emitir CAT. Se eu acho que eu tenho o direito de te obrigar a tomar vacina, é porque o risco está dentro da minha empresa. Se está dentro da minha empresa, se alguém pegar, é CAT. Então você tem que analisar tudo. Nas discussões, até fazendo um ponto aqui que o Lauro também fez uma pergunta, já vou chegar lá para a doutora Malu falar. Né, saudar aqui também o Basílio, o Ricardo Guimarães, mandando um salve para você, nosso querido aí também coordenador do fórum. Dentro dessas questões, muito foi discutida a prevalência, né, do direito coletivo, da coletividade da sociedade em geral, sobre a questão, né, do direito individual da recusa. Né, e essa recusa deveria advir de uma justificativa plausível. Né, a pessoa alérgica, ou ela, né, tem algum tipo de reação, algum outro problema de que ela não é incompatível com a tomar vacina, né, essa vacina específica. E há quem também, como você já iniciou, já logo na sua fala, né, quem defenda que a inserção dessa obrigatoriedade, por exemplo, no PCMSO, no regulamento interno da empresa, ou até por via coletiva, né, você estaria sanando esse problema a ponto de... evidente que essa discussão no âmbito coletivo, eu tenho dois pontos que eu acho que a gente tem que tomar cuidado, né, acho que talvez você também pense assim, com a questão de inovação legislativa, né? Então, assim, algo que seja também, que você consiga executar, que haja realmente esse consenso e ânimo para cumprimento. E lógico que também me parece que a gente tem que tomar cuidado com alguns direcionamentos, porque me parece que também a gente está nítido aí, principalmente na pandemia, né, Malu? Essa crise de identidade da representação sindical, do modelo sindical, você que é muito estudiosa do assunto, né, que estuda isso há muitos anos. Assim, eu acho que a gente tem algumas coisas para analisar. O fundamento da coletividade foi usado na decisão do STF, né? Justamente para dizer que é possível que a vacina venha a ser obrigatória por determinação de norma estatal, o embasamento é justamente a questão da coletividade versus o individualismo. Então, deixa eu só crescer aqui. Ainda tem quem defenda também que foi sanada pela 3979 de 2020, que veio e disse que, ratificando, né, que é como se isso fosse uma autorização estatal. Tá, não. Na realidade, o que a legislação permite é que
um órgão do governo possa colocar como obrigatório. Não diz é obrigatório, diz um ato governamental pode estabelecer como obrigatório. Decreto, o que for. Uma lei, o que for. Então, ninguém diz assim, é obrigatório. Não, diz, poderá ser obrigatório. Uma das ferramentas pode ser, dentre elas, a vacinação obrigatória. Lembrando que nesse momento nós não temos vacina para todo mundo, então não tem como avisar obrigatório, né? É obrigatório. Até porque, a partir do momento que eu colocar uma norma estatal estabelecendo como obrigatório, eu tenho direito a entrar com mandado de segurança porque eu quero ser vacinada hoje. E é o que eu te falei no começo, a gente está tendo uma discussão jurídica, tá? Eu não acho que vai ter uma grande massa de trabalhadores se recusando a tomar vacina. Ao contrário, a gente até brincou, vai ser, a justa causa vai ser porque teve ofensa física para tomar vacina antes. Então, é uma tradição do brasileiro a vacinação, né? Ao contrário de alguns outros povos, por exemplo, eu estava vendo numa das últimas aulas de francês que eu fiz, a minha professora trouxe uma reportagem na França justamente sobre isso. Eles questionando por quê, de maneira geral, toda e qualquer vacina. 74% da população francesa é absolutamente contra qualquer vacina obrigatória, não toma se for obrigatória, acha que é um absurdo uma ingerência estatal, ponto. E não é só a Covid, né? Tem um movimento mundial que é de qualquer vacina, né? Qualquer vacina. 36% dos franceses aceitam a vacinação como obrigatória. Para o Covid, menos de 50% aceitam uma vacinação obrigatória na França. Então, assim, não é, porque é uma onda, sei lá, de direita, de esquerda, ou de lá o quê. Não, é uma questão cultural. O brasileiro tem cultura de tomar vacina, nunca ninguém reclamou, nunca você viu nenhum grandes movimentos contrários. Você tomar vacina, qual que é a marca? Tá, dessa aí eu tomo, dessa não, toma que tiver lá. Todo mundo sempre tomou e pronto. Então, eu acho que, na realidade, o que a gente está tendo aqui é uma discussão jurídica, porque é uma possibilidade jurídica. Isso é válido, isso não é válido, e você vai ter entendimentos diferentes. Mas, guardada essa proporção, né, de que a questão é jurídica, quando eu falo em coletividade, e esse é o fundamento da decisão do STF, a coletividade não pode ferir uma questão individual, então o próprio STF diz, deve ser preservado o direito à recusa. Ok, o que eu faço com essa pessoa que se recusou? O que o STF diz? Olha, você vai usar meios indiretos. Não vai poder usar, não vai poder viajar, ele dá alguns exemplos. Não pode viajar, não pode ir em determinados locais, enfim. Controles indiretos, tá? Sim. Então, eu posso deixar a pessoa em teletrabalho, posso até demitir a pessoa sem justa causa, né? Mas eu entendo que a justa causa não se aplica. Tá? Eu acho uma medida extremamente extrema, né? Desculpa o trocadilho, mas enfim, extremamente extrema. E que realmente vai prejudicar as pessoas, né? Mas aí começou a surgir uma interpretação de que eu poderia colocar isso numa norma coletiva. E aí eu tenho aquele questionamento da bolacha, sabe? Vende muito porque é fresquinha porque vende muito. Se um acordo coletivo, ele não é um contrato entre um sindicato e uma empresa, apesar de que no inconsciente coletivo muita gente acha isso. Eu já tive cliente que falou assim, não, mas por que você já não falou com o sindicato filho amigo, né? Você ouviu falar em assembleia? Então, assembleia. O sindicato pode falar A. E esse é o grande problema que a gente tem no Brasil hoje. O sindicato fala A, os trabalhadores falam B, ou as empresas representadas por aquele sindicato falam B, e todo mundo acha que é o A, e sai o que a gente tem aqui hoje. Então, ok. Vamos fazer uma assembleia. Aí a assembleia diz assim, não, ok, pode colocar como obrigatório. Tá. Se a assembleia diz, pode colocar como obrigatório, é porque eles tomariam, certo? Então por que eu preciso de assembleia? Porque eu preciso de acordo. Mas, e se a assembleia disser assim, não, óbvio que você não vai colocar, principalmente não como uma justa causa, você tá maluco? Aí você faz a penalidade máxima, né? Olha, se não tomar, vai... Isso. Aí você faz o quê? Então aí não tem acordo coletivo. Mas você teve uma assembleia que isso foi recusado coletivamente. Que nem assim, eu só vou assinar o acordo coletivo se for vantajoso para mim. Você vai discutir no judiciário a legitimidade, vou tomar. Entendeu? Olha só, a assembleia diz que não. Então, é muito delicado. E outra, veja, o artigo 611B, ele veda totalmente
como objeto ilícito qualquer acordo coletivo transacionando segurança e medicina do trabalho. Doença, medicina, segurança e medicina do trabalho, se for risco ocupacional. Se não for risco ocupacional, mais uma razão para não ser objeto de assunto de empresa. A gente volta à primeira questão. Segundo, eu vou colocar uma justa causa específica, porque os artigos lá, o 611A e o 611B, eu analisando, ele não diz que eu não posso mexer no 482. Então eu posso mexer no 482 para encerrar com todas as faltas graves previstas lá. Fazer um acordo coletivo dizendo, então, o 482 não tem mais vigência. Porque se eu posso pôr, eu posso tirar. Eu não posso ter, eu posso pôr, mas não posso tirar. Né? Entendeu? O Ricardo está escrevendo aqui, não há ingerência do empregador em relação ao direito fundamental, o comando, nesse causa, ultrapassaria os limites do contrato de trabalho, se não é possível obrigar, não é possível cobrar. Sem chance para ajustar a causa. Essa aqui eu concordo totalmente com o Ricardo. Ainda bem que tem alguém que está do meu lado. Ele estava aqui, ó, esperando você falar. Não, porque é exatamente isso. É uma situação muito delicada. E assim, o que eu vejo é que as pessoas falam assim, mas a nota técnica do Ministério Público do Trabalho. Primeiro, nota técnica não é lei. Não tem força coercitiva. Segundo, a nota técnica diz que você tem que obrigar e você tem que aplicar a justa causa porque é uma questão de saúde ocupacional. Então, se é uma questão de saúde ocupacional, se alguém ficar doente numa empresa, eu tenho que emitir CAT. Eu estou sujeita a pagar uma indenização por dano moral e material. Eu estou sujeita a uma estabilidade de 12 meses se o afastamento for longo. Sendo que eu não tenho controle sobre o meu ambiente de trabalho em relação a essa doença, a não ser por quais questões? Isolamento social, distanciamento, alteração de horários de almoço para ter mais espaçado com menos gente. Ao contrário do que alguns governos fazem, sabe? Que estreita o horário. Assim, para achando que aí 10 vão caber, então em 10, em vez de em 10 horas, um cada hora, vai 5, né? Enfim. Então, as empresas estão fazendo isso, as empresas estão colocando 4 horas de intervalo para refeição, vedando mesa, colocando divisória de acrílico, obrigando o uso, fazendo, não podendo mais ter self-service, ou se tem aquela luva descartável para a pessoa se servir com aquilo, enfim, uma série de cuidados. No ambiente de trabalho também, isolando máquinas, usando desinfetantes, que nem sempre vai poder ser o álcool, mais uma vez, quem tem que dizer isso? É um acordo coletivo? Não, é segurança e medicina do trabalho, porque se eu colocar um álcool 70 graus, né? Numa máquina que tem partes quentes, eu vou ter no mínimo uma explosão, um incêndio, uma queimadura. Então, não, vou ter que usar um outro sanitizante. Isso tudo, mesmo as medidas internas, é a segurança do trabalho que vai orientar a empresa. Ainda que não seja algo em PPRA ou PCMSO, eu não posso na minha cabeça falar, não, eu vou pôr, que nem naquele acordo de mediação lá. Não, as empresas de transporte, de aplicativos, têm que fornecer para o motoqueiro álcool gel. Para ele relar a mão dele no escapamento da moto quente com álcool gel na mão. Não, né, amigo? Dá outra coisa. Quer dar outra coisa. Não dá o álcool. Presta caso a caso, né? Válido, entendeu? É caso a caso. É caso a caso. E eu vejo às vezes a área coletiva, para isso, não. Mas, Malu, eu vejo pela própria a questão doméstica, né? Às vezes você está ali perto do fogão, né? Você imagina um trabalhador dentro de um ambiente laboral que não está acostumado com esse tipo de material lá, né? Lógico, são vários cuidados que você precisa ter, mas tem coisas que às vezes passa batido. E acho que tem muita responsabilidade, né? A gente discutiu essa própria questão da... tudo bem, eu não vou entrar aqui, tenho minha opinião própria, mas assim, há quem discuta também a questão da eficácia da vacina, né, a questão é só para gravidade, há também aquela questão do trabalhador, que aqui é uma realidade da São Paulo, Grande São Paulo, que 2 horas para ir, 2 horas para voltar, né, trem, metrô, ônibus. Então, você imputar essa responsabilidade, dizer que o colaborador ele se contaminou na empresa, puxa, é igual você mencionou, tem a questão laboratorial, a questão dos médicos e enfermeiros, tanto que o pessoal da área da saúde estão sendo os primeiros, né, a se vacinar pela questão de estar ali na linha de frente.
Então, assim, esses casos são específicos, né? Agora, em um ambiente, um chão de fábrica, em outro ambiente, tem que tomar muito cuidado, né? O cidadão colocar lá álcool 70%, né? Que ele tem uma porção maior, e de repente pegar manusear algum material, algum equipamento, algum produto que deve ser produzido na linha de produção, que seja quente ou qualquer que o vale. Então, assim, são muitos detalhes e realmente caso a caso, isso aqui não dá para aplicar aqui, nesse caso em específico, não dá para utilizar a luva, né? Aqui, né? Então, acho que é isso que você está mencionando, que precisa ter um critério maior, né? E ter um pouco mais cuidado. A própria Andréa Bouchard, aqui, a querida Andréa, está mencionando aqui que sem desconsiderar a questão da autonomia, né, da vontade coletiva versus garantias individuais. O TF já se posicionou a favor das garantias individuais antes. Eu vou aqui ainda fazer uma outra provocação no sentido propositivo. Nós mencionamos a questão da norma estatal, você falou, não tem norma estatal, não tem decreto, né? A questão da imposição, nesse momento, não tem vacina para todos, então não tem o que mencionar. Agora, o pessoal vai dizer, a Lei 13.979 veio trazendo esse argumento, já mencionou a respeito, mas, sobretudo, qual seria o órgão máximo, né, em termos mundial, vai falar que a OMS, guardadas os questionamentos, enfim, tocante à questão da orientação correta ou não, enfim. Mas, por exemplo, a vacina foi aprovada, ainda que em caráter emergencial, Coronavac, pela Anvisa, que teria aí a palavra, né, no território federal a respeito da matéria. Então, no Brasil é quem tem a palavra. Isso, o território federativo, tecnicamente, se a Anvisa falou, né, ok, mas no caso ela colocou como um caráter emergencial, né? Lógico que tem todos os critérios, porque não precisa fazer a coleta de dados, de série de populações, de idade, enfim, mas assim, que como uma interpretação extensiva que o aval da Anvisa imporia também essa obrigatoriedade. Então, na realidade, a Anvisa só dentro da realidade de medicina e segurança do trabalho, enfim, de geral. Então, mais uma vez, a Anvisa, ela só diz se um produto pode ser usado ou não, tá? Se tudo que a Anvisa disser que está aprovado no território brasileiro for de uso obrigatório, eu posso usar esse raciocínio para qualquer medicação que ela está aprovando? Ou qualquer vacina. Então, assim, na realidade, a única coisa que a Anvisa faz é dizer, olha, isso aqui tem uma segurança, você pode usar. Ou, no caso das vacinas, isto tem uma segurança relativa, até onde eu sei funciona, nesta faixa etária, desta maneira. É uma situação extremamente grave, então, emergencialmente. Por que emergencialmente? Porque a gente tem uma legislação que fala quais são os trâmites que têm que ser seguidos para ser aprovado. E isso tudo está sendo atropelado e ser feito rápido. Por isso é emergencial. Porque está se passando por cima de várias etapas que numa aprovação normal demoraria mais, né? O fato de estar aprovado pela Anvisa não significa nada. Porque a vacina da febre amarela está aprovada na Anvisa há séculos. E a gente teve uma epidemia de febre amarela em São Paulo. E a febre amarela é uma das que está no calendário obrigatório adulto. Assim, ninguém discutiu isso. Não, mas e daí? Se o meio ambiente do cara tem, sei lá, um pneu que tem água, que tem mosquito, e aí eu me contamino com a febre amarela dentro da empresa. Entendeu? Então, assim, não é porque eu tenho uma vacina que a Anvisa aprovou que obrigatoriamente o empregador tem que exigir que a pessoa tome e obrigar a sua pena de justa causa. É você elastecer muito o campo de atuação do empregador. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso, porque você às vezes está atirando numa coisa que você está olhando, está acertando que você não vê. Sim. Né?
Então é a mesma coisa de eu fazer um acordo coletivo para colocar que eu posso considerar como falta grave com demissão sob justa causa não tomar vacina. Significa que qualquer um vai fazer qualquer acordinho coletivo aí, colocar a falta grave que quiser. Eu achei interessante o que você falou, né? Se vai fazer um acordo coletivo para instituir justa causa, então ele pode fazer uma outra acordo coletivo para dizer que o rol do 482 lá não é? Não vale mais. Ou eu posso dizer o seguinte, não, aqui na minha empresa, se falar mal do governo é falta grave. Posso? Ah, mas você está falando de uma coisa absurda porque a vacina é para o bem coletivo. O bem coletivo, em geral, quem cuida é o governo, não é o empregador. O empregador cuida do ambiente de trabalho dele. E no ambiente de trabalho dele, chama-se saúde ocupacional. Significa risco ocupacional. Mais uma vez, mediu na Secretaria de Segurança, no Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho, eu tenho risco ocupacional de contaminação biológica, eu vou tomar as medidas necessárias. Eu não tenho, eu vou tomar medidas necessárias para proteção contra uma pandemia externa, não ocupacional. É diferente. Ainda, muito pouco a gente está falando, eu vi na live do Dr. Guilherme Feliciano e do José Antônio, Dr. José Antônio, né, acho que batendo muito em cima, né, que a própria portaria conjunta da Secretaria de Relações de Trabalho aí, vinculada ao Ministério da Economia, né, que é uma portaria conjunta de número 20, né, e lá ela traz uma série, ela traz lá uma série, né, de questões importantes e já ali fazendo uma orientação, né, dos cuidados que deveria tiros. Então, assim, a questão mas não aquela portaria ali, como obrigatório. Então, mas assim, você acha que ali tem já parâmetros de diretrizes suficientes para que a gente bom, em vez de regra, se o empregador cumprir tudo aquilo ali, ele não vai ter problema, em tese. Então, em tese, sim. Por quê? Porque quando eu tenho uma doença que eu não tenho... Porque assim, vamos lá. Doença do trabalho. A legislação, a 8.213 define artigo 20 e depois os que se equiparam. Quando foi a criação do FAP e do NETEP, NETEP é o Nexo Técnico Etiológico Presumido, significa o quê? O que eu fiz nesse NETEP? O que a Previdência fez? Foi extremamente inteligente, né? Ela mapeou epidemiologicamente todas as doenças no Brasil e pegou os percentuais na população. Aí os percentuais na população ativa. Aí, de uma maneira extremamente inteligente, ela mapeou as mesmas doenças, ou seja, os CIDs versus CNAE, atividade econômica. E eu vi que, por exemplo, no setor financeiro, tem, sei lá, estou chutando um número, tá? Eu sei que é bem alto, mas eu não tenho o número certo aqui. 10 vezes mais doença mental do que na população em geral. O nexo está presumido. Toda instituição financeira que tiver um trabalhador com afastamento de doença mental, presumidamente, é doença do trabalho. Ele vai ter que provar com um dossiê, com todas as medidas que não, aquela pessoa não pegou aquela doença aqui porque eu faço isso, e isso aqui é uma questão pessoal dela. Então, isso quando eu tenho um nexo presumido. Quando eu não tenho nexo presumido, cabe à perícia do INSS analisar a função da pessoa, coisa que eles não fazem nunca mais. Eu via muito isso no começo, quando eu comecei a advogar, lá para o final da década de 80, tinha isso, o pessoal do INSS ia fazer vistoria na empresa para determinar nexo. Esquece, isso não existe mais. Mas, enfim, mas caberia ao INSS definir o nexo. O INSS definiu como inexistente o nexo. O empregado pode recorrer. O INSS definiu como previsto o nexo. A empresa pode recorrer. Então, nada é líquido e certo. E mesmo o nexo presumido, o NETEP, a empresa pode, em até 15 dias depois da apresentação da GFIP, entrar com um recurso específico contra o NETEP, que não tem nada a ver com o recurso do FAP, que é uma vez por ano. Então, tudo isso é discutível. Por que numa situação de pandemia, que eu não sei o que você falou, eu não sei se a pessoa pegou no ônibus, porque eu brinco que o vírus é seletivo, né? Assim, metrô e ônibus ele não pega, porque tem um lugar que você não tem isolamento social, é metrô e ônibus, né? Então, assim,
fila para você entrar no avião, você mantém a distância. Depois você senta, o vírus não entra mais. Quer dizer, então, né? Então, vamos guardar as devidas proporções. Então, como é que eu provo que aquela pessoa não pegou a doença dentro da minha empresa, mas eventualmente fora, porque foi para a praia, porque foi para o pancadão, ou simplesmente porque o coitado teve que pegar um metrô para trabalhar? Porque eu tomei medidas preventivas na minha empresa. Medidas preventivas indicadas pelo governo e pelos órgãos competentes e pelo meu serviço de segurança do trabalho, que são distanciamento social, uso de máscara, tudo que a gente já falou. Então aí cabe ao empregado dizer, não, mesmo que você tenha tomado todos esses cuidados, eu peguei aí. Entendeu? Eu vou fazer aqui a pergunta do Ricardo, do Ricardo Guimarães, está aqui, que aí ele fala, Malu, minha amiga, se a empresa não fornece álcool em gel e máscara, você acha que o empregado pode pedir rescisão indireta? Então, a portaria diz que você tem que fornecer, que você é obrigado a usar a máscara. E as empresas fornecer a máscara, até por uma questão da segurança do trabalho. A questão dele pedir a dispensa indireta, ele tem que mostrar que aquilo coloca ele num risco insuportável, que existe uma quebra de obrigação legal ou contratual de cuidar da minha saúde, né? Agora, se eu provo que ele vai trabalhar sozinho num local, eu estou falando para você ver como que cada caso é um caso. Primeiro, álcool gel não pode ser, você vai ter que usar água e sabão, porque senão vai pegar fogo na sua mão, sei lá onde você trabalha, tipo numa cozinha. Ou você vai trabalhar isolado, ou você vai trabalhar num ambiente que é totalmente desinfetado, você vai passar por uma desinfecção antes, ou você não pode usar máscara, porque o tipo de trabalho que você vai fazer, você não pode usar máscara, tem que usar outras formas de proteção. Então, tudo isso vai ser explicado, porque assim, ficou muita coisa, o álcool gel é máscara, mas é o que eu falo, é caso a caso. Eu fui fazer um acordo coletivo que o sindicato colocou álcool em gel, eu falei, não. Eu vou colocar aqui, sanitizante indicado pelo setor de segurança do trabalho da empresa. Eu não sei se eu posso usar álcool em gel em todo o setor da empresa. A empresa tem altos fornos, que bacana, né? Quer que exploda tudo. Então, aí o sindicato falou, não, ok, tudo bem, entendeu? Então é isso que a gente tem que ver caso a caso. Não, realmente a empresa está sendo descuidada, não está tomando esse cuidado, está obrigando a pessoa a trabalhar presencial, ela não precisava trabalhar. É muito caso a caso. Quando não tem um nexo presumido, é caso a caso. O pessoal até brincou, e aí, lógico, que dentro dessa sistemática até que você falou, eu falei, bom, então se pode aplicar justa causa pro colaborador, pro empregado que não queira se vacinar, então, se o chefe, se o proprietário da empresa, se o gestor, o gerente lá, o chefe imediato, não tomar, então eu posso entrar com rescisão indireta? Então, quer dizer, a ótica, né? E aí, aproveitar também... Se eu considerar justa causa para o empregador, eu não tenho como fugir da justa causa para o empregado do 483, não. Não dá para ter dois pesos, duas medidas. Pois é. Então, você está trabalhando muito com a questão do ônus, né? Você está pensando, opa, cuidado, você está impondo aqui, tem que ter ali tem uma contrapartida, você não pode equilibrar. Cuidado, porque às vezes você foca numa coisa e não presta atenção em todo o resto. Todas as consequências, vou exigir a vacina sob pena de justa causa porque está todo mundo dizendo que a culpa é minha. Se você fizer isso, você está assumindo que a responsabilidade é sua. Você está assumindo que é uma doença ocupacional, que o seu ambiente de trabalho tem um risco ocupacional, que você tinha que tomar cuidado, que se você não tomar cuidado, toda doença é CAT, toda doença tem indenização, tem estabilidade, entendeu? Você tem uma cadeia. Vamos para o ambiente... Não dá para escolher só um elo da cadeia. Vamos para um ambiente aí que em tese, né, nas discussões, teria aí uma, digamos, a presunção relativa, né? Que aí seria provar que tomou todas as medidas de precaução e ainda assim, ali, no caso, num ambiente laboratorial, hospitalar. Aqui a doutora da advocacia Macedo Rangel, ela está falando como fica a questão de funcionário de hospital, né? A responsabilidade é objetiva?
Mas e se ele for do administrativo do hospital, né? Ela está querendo dizer que não tem ali o contato direto, mas está ali passando nas áreas ali também, para entrar do hospital, tem a segurança, tem contato, ainda que indiretamente, né? Então, é isso, quem vai analisar, mais uma vez, é o setor de segurança e medicina do trabalho. Agora, a gente está numa pandemia. Se as pessoas que estão trabalhando na área administrativa, o ambiente hospitalar, não consegue bloquear o acesso, né, do vírus a esse setor por uma medida coletiva, você vai considerar como uma possibilidade maior de ser considerado como uma doença do trabalho, não profissional, mas do trabalho, por causa do ambiente. Então, é uma situação diferente de uma empresa de qualquer outro setor que não seja um setor de medicina, de saúde, de pesquisa hospitalar, e mesmo a indústria farmacêutica. Eu posso ter setores na indústria farmacêutica em que a contaminação por um agente patógeno do Covid seja praticamente impossível. Porque normalmente são ambientes extremamente segmentados, separados, extremamente desinfetados, né? Se eu estou fabricando um remédio X, eu não posso ter a mínima contaminação de nada naquele remédio X. Agora, se eu estou fazendo uma pesquisa na indústria farmacêutica de uma medicação para cura do Covid, eu estou sujeito ao agente patógeno. Se eu me contaminar, é uma doença do trabalho. Então, é caso a caso, mas claro que existe uma responsabilidade maior. Eu não vejo como uma responsabilidade absolutamente objetiva no caso de quem não é da linha de frente, em que a própria atividade, porque assim, a responsabilidade objetiva, ela surge da atividade da empresa ser extremamente perigosa, né? Tem até o KINAI, para enfermeira. O grau do KINAI lá que, né, menciona exatamente. Disso, né? A depender, você presume que é uma atividade de risco, né? Sim. Bom, mas assim, a gente tem dentro dos EPIs e do próprio equipamento de proteção coletiva, você tem alguns EPIs, EPCs que você, além da fiscalização, né, você pode implementar outros mecanismos que venham a mitigar, né, aqueles efeitos de um acidente de trabalho, de uma certa situação. Sim. Você, nem com relação a essa questão, você entende que a vacina, ela seria um mecanismo ali, lógico, ela não vai integralmente. Nós estamos falando aí, evitar ali a questão da gravidade da patologia, né? Ela não está dizendo que não vai ter que é 100% seguro e que vai ter a cobertura total, né? Uhum. Que não vai passar para um outro colaborador. Porque você tem, por exemplo, uma questão, até que um exemplo que foi empreendado numa das áreas que eu vi, que o trabalhador chega lá, está com sintomas, e aí até você identifica, ó, você não poderia estar aqui, já contaminou ali, porque somente essa atual cepa, né, ela tem um nível de contágio, né, mais rápido, maior, e aí, ó, o cara foi lá, vai para casa. Aqui você não poderia estar, né? E aí já contaminou ali um determinado setor da empresa, né? E aí todas essas pessoas vão ter que ser hospitalizadas por vezes, né? Como é que você entende ali a questão dessa responsabilidade? E aí eu vou mais só para complementar. Tem uma portaria, que é aquela portaria 1986, de 25 de outubro de 2001, que fala que para alguns setores aqui, né, adotar a vacinação obrigatória dos trabalhadores das áreas portuárias, aeroportuárias, de terminais, de passagens, né, de fronteira, né, a gente mesmo, quando a gente vai para um outro país, a gente precisa ter a vacinação, senão nós não entramos lá, né. Eu sei que eu misturei várias coisas aí, né, estou jogando aí para você, para a gente conseguir abordar nesse tempo exíguo aqui da nossa fala, aqui dessa fala muito produtiva aí sua, todos os aspectos para conseguir aí deixar um material de qualidade para a sociedade, para os colegas da comunidade jurídica. Então, veja,
Como diria o filósofo, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O fato de eu poder tomar mais cuidado não significa, ainda que eu tome, que eu possa tomar medidas drásticas contrárias à lei. Hoje a vacinação não é obrigatória por lei. Hoje o STF disse, ela pode ser obrigatória, mas não forçada. Hoje não existe falta grave prevista. Então, a vacina, para os setores em que eu não tenho um risco ocupacional biológico, não é EPI. É uma medida profilática social que a empresa, eu acredito que até cumprindo a sua função social, deve orientar, né? Buscar elementos para tirar dúvidas dos trabalhadores, eventualmente fazer palestras, levar médicos. Então, ela pode incentivar de uma maneira não coercitiva. Porque não é um risco ocupacional. Se não é risco ocupacional, não é EPI. EPI é para risco ocupacional, é para risco inerente à atividade ou ao ambiente de trabalho. A pandemia, ela contaminou todo mundo. Né? Então, todos os locais são locais passíveis de contaminação. Eu posso orientar, fomentar a vacinação? Posso. As empresas fazem campanha de vacinação de gripe. Não é todo mundo que toma. Tem gente que toma, tem gente que não toma. Né? Faz campanha de prevenções de outras doenças, ela pode fazer isso. O que eu entendo é que ela não pode fazer isso a ponto de demitir a pessoa por justa causa. Não com o arcabouço jurídico que a gente tem hoje. E não se a atividade não envolve um risco biológico grave. E mais, mesmo com risco biológico grave, se eu analisar a decisão de STF, eu tenho que usar meio indireto. Eu não entendo que justa causa é meio indireto. Mais direto que justa causa, não tem. Né? O mais direto seria o quê? Eu amarro a pessoa e dou uma vacina? Porque direto você tem aí colocar trabalhador. Lógico que nem toda atividade produtiva, nem todo. Você vai conseguir, mas você colocar trabalhador, por exemplo, em teletrabalho, né? Alguma licença remunerada, não sei, algum afastamento para estudar, nesse tempo, então, né, vai fazer um curso, vai se capacitar. Então, assim, nem todo a linha de produção você consegue. Ali é essencial, tem que estar ali para fazer, senão é melhor não ter ali. A decisão do STF, se você analisar, não é melhor, estou dizendo não que seja melhor não ter, né? Sim, talvez o empregador entenda que, olha, para mim não serve, tem que estar aqui. Né? Então, mas veja, um dos requisitos que o STF coloca, ela tem que ter uma ampla informação sobre a eficácia, segurança e contraindicação. O que significa a eficácia? Ela impede que eu fique doente. Qual é a argumentação para que eu torne essa vacina obrigatória que eu tenho ouvido? Mas é porque se ele não se vacinar, ele vai contaminar o outro. Peraí, se eu tomei a vacina me imuniza, qual o problema da outra pessoa pegar a doença? Né? Se eu tomo vacina de meningite, eu estou protegida. Se a outra pessoa não tomou, é problema dessa pessoa. Mas eu preciso de uma imunidade de rebanho. Ok, só que eu tenho uma comprovação ampla, eu estou usando palavras do STF. Tá. Eu tenho uma ampla informação sobre eficácia? Não tenho. Por quê? Porque ora você vê organismos médicos dizendo que a vacina não impede de você se contaminar e pior, não impede de você de contaminar o outro. Então, é tudo muito novo. A gente está numa situação emergencial com o uso de uma vacina emergencial. Né? E eu sou a favor da vacinação. Eu acho que as pessoas vão... É o que a gente falou lá no começo. As pessoas vão sair no tapa para se vacinar. São Paulo acabou de colocar uma multa de R$98 mil para quem furar fila. Se eu tenho que botar uma multa de R$98 mil para quem furar fila, é porque as pessoas vão furar fila. E as pessoas vão furar fila porque elas tomam a vacina. Né? Não tinha que pôr multa de R$98 mil para quem foge da vacinação.
Não é isso que está acontecendo. Então, a questão é jurídica. Juridicamente, empregado que fura a fila. Exato, entendeu? Aplicar justa causa. É, o que a gente falou, a pessoa sai no tapa para tomar a vacina, então aí é justa causa porque é ofensa física. Então, eu acho que hoje, por uma questão de segurança jurídica, a gente tem que se fundamentar no que a gente tem de legislação hoje, de entendimento legal e de entendimento jurisprudencial hoje. Eu sempre falo, o bom advogado, ele tem que encontrar saída dentro da lei. O advogado não pode encontrar saída fora da lei. E eu não acredito em elastecimento absurdo de lei. Então eu acho o seguinte, o STF me deu parâmetros, eu vou usar esses parâmetros. A partir do momento em que vier uma lei que diga a vacinação é obrigatória para todo mundo, o empregador tem que exigir, e é falta grave, inserida no artigo 482 da CLT, e no 483, se o empregador não der a vacina, por exemplo, não tomar ou não dar a vacina. Ok, aí você tem um arcabouço jurídico. Ah, mas você é muito legalista. Sou porque eu sei que quando você restringe direitos, a interpretação legal tem que ser restritiva. Não é um assunto muito simples, né, Malu? E aí, como você falou, o profissional do direito, ele utilizar, tentar driblar todo esse arcabouço, querer adotar soluções fáceis, pragmáticas, né, não vai resolver o problema, porque a princípio ali pode ser que seja, nossa, né, que legal, o cara deu essa orientação, mas a gente se preocupa, né, fundamentalmente até com a questão do passivo posteriormente, né? Qualquer situação de você obrigar a tomar a vacina. Pois é, agora aqui, inclusive a querida Andréa Buchardes, que também é uma das coordenadoras do fórum, colocou aqui, a rescisão, nesse caso, né, que muita gente está falando, olha, então é só mandar embora sem justa causa. Mas assim, mas aí tem um outro critério, porque a Lei 9.029/95, lá no seu artigo 1º, vem dizendo que é proibida a adoção de qualquer prática discriminatória e limitativa para efeito de acesso à relação de trabalho ou de sua manutenção. Né? E aí fala, motivo de sexo, origem, raça, cor, enfim, etc. Então, assim, a pergunta da André Buchardes, doutora André Buchardes, é assim, a rescisão sem justa causa, ela poderia ser considerada uma dispensa discriminatória? Eu entendo que sim. Pode. Pode por quê? Porque eu estou discriminando uma pessoa que está exercendo o direito de não tomar uma vacina. Desde que, mais uma vez, não seja um risco ocupacional, ou seja, não esteja dentro do meu PPRA, do meu PCMSO e do meu programa de vacinação. Desde que ela tenha sido examinada pelo médico do trabalho, o médico do trabalho diz que ela pode se vacinar sem risco à saúde dela, e tem isso também. Lembra, o NR32, ela fala disso. O médico do trabalho, você não pode impor que você se vacine sem saber se existe um risco para você se vacinar. E se você impuser, faz um acordo coletivo, olha que bonito o cenário. Eu faço um acordo coletivo, impondo e estabelecendo como justa causa. Pego a vacina, que está universal, e dou em todos os meus trabalhadores. Um grupinho lá fica extremamente doente, o outro tem um choque anafilático, enfim. Qual é a responsabilidade da empresa nisso? Total. Porque ela não tomou cuidados mínimos de verificar, principalmente o risco de saúde daquela pessoa se vacinar. Porque a partir do momento que eu coloco no acordo coletivo que é obrigatório, a responsabilidade pela verificação do risco é do empregador. Ah, não, mas acontece que disseram que como é por pandemia, então, não, o empregador não pode ser responsabilizado. Claro que pode. Ele não pode ser responsabilizado se ele orientar a pessoa a tomar. Inclusive falar, olha, procura o sistema médico da empresa, ou procura o seu plano de saúde, faça exames, tome cuidado, passa um médico que oriente, né? O trabalhador ser analisado e ver. Meu pai, por exemplo, ele foi tomar vacina, ele tem 86 anos. O que eu falei para ele? Eu não posso te falar, toma ou não toma. Vai no seu médico e pergunta para ele. Posso tomar? Tem algum risco para mim? Eu tenho algum histórico de alergia, de sei lá o quê, que seja arriscado para mim?
Ele foi no médico, fez a consulta, o médico examinou e falou, não, com o seu histórico você pode tomar, não tem problema. Então é isso que eu tô falando. É isso que as pessoas estão tão, eu não sei, as pessoas estão tão desesperadas. E eu entendo para essa porcaria dessa pandemia acabar, mas a gente tem que prestar atenção em consequências jurídicas dos nossos atos. E médicos. Vou tentar, até no sentido propositivo, o que você está falando, por exemplo, num determinado setor, ou, por exemplo, vamos colocar lá, banco, né, gerente. Todo mundo sabe que trabalho no banco é submetido a bater metas e tudo. Mas aí, você vai lá fazer a instrução e um trabalhador vai falar, não, eu trabalhava no mesmo local de trabalho, tinha as mesmas pressões, né, as mesmas cobranças de bater meta, eu não tive problema nenhum. E o outro trabalhador vem falar, não, eu fiquei depressiva, né, porque era muita cobrança, ou seja, cada um reage de uma forma diferente ao ambiente, porque não estão falando de seres humanos, não estão falando de robôs, nem de máquinas. E assim, você está falando de reações a uma situação de ambiente normal, tanto que a jurisprudência, usando essa questão da meta, ele entende que simplesmente fixar a meta e cobrar por si só não é uma situação assediante, aí depende de como eu cobro, aí você tem outras questões. Não, ter a meta por si só, não. Então, se eu vou obrigar o meu trabalhador a tomar vacina, eu trago para mim a responsabilidade de verificar se ele pode tomar. Individualmente. Eu tenho que ter análises do meu médico do trabalho dizendo, o Diego pode tomar. Era isso, mas na verdade a analogia fugia um pouco, mas era esse ponto. A questão, né, que você está falando do caso a caso. É caso a caso. Então, mais uma vez, eu coloco no acordo coletivo. Não presto atenção. Quero me livrar do problema porque depois vai todo mundo dizer que isso aqui é doença profissional. E eu não percebo que ao eu trazer para mim a responsabilidade da vacina, eu estou dizendo que é algo relacionado ao meu ambiente de trabalho. Porque o empregador não tem ingerência na vida do empregado fora da relação de trabalho. Não tem. Né? Agora, dentro desse cenário, Malu, que a gente, lógico, ainda vai discutir muito esse assunto, vai ter, assim como também vai ter muita ações aí pedindo indenização por contaminação de Covid no ambiente de trabalho, uma série de questões. O fato de, pensando já na parte contenciosa, né, e até no aspecto psicológico para quem está lá e vai julgar, você não acha que o fato de informar que eu não adotei ou eu não exigi a vacinação do meu empregado no ambiente laboral, numa eventual aí, busca de tentativa desse nexo, tudo mais, ainda que não seja para ambientes laboratoriais, hospitalares, enfim, né, que não há presunção relativa, você não acha que haveria aí uma tendência de julgamentos talvez desfavoráveis pela adoção da não obrigatoriedade, a não imposição O posicionamento que eu tenho visto de alguns juízes, claro, né, da magistratura como um todo, mas de alguns juízes que eu vi, eles são contrários à justa causa. Ao contrário do Ministério Público do Trabalho, que diz é culpa do empregador, ele que se vira, é doença ocupacional e dá a vacina e pronto, né? Porque, mais uma vez, se eu falo de artigo 157, artigo 158, se eu falo de EPI, eu estou falando de risco ocupacional. Tanto que na nota técnica do MPT ele diz, tem que emitir a CAT. Então ele diz assim, como é saúde ocupacional, como tem que emitir a CAT, então ele pode exigir a vacina. Entendeu o raciocínio? Agora faz o raciocínio ao contrário. É que você pensa também no caso de exigir atrair o ônus. É que você pensa também no contrário, né? Se eu estou exigindo, então eu estou traindo o ônus para mim. É isso? Óbvio, mas isso para mim é extremamente óbvio. Então, assim, eu não estou dizendo que o empregador vai simplesmente dizer assim, tem vacina aí, que bacana, tem vacina aí. Não é isso. Olha, gente, tem vacina, vou fazer uma palestra com médicos, com infectologistas, vou falar sobre as vacinas, todos os tipos de vacina, a segurança dessa vacina, a eficácia, porque veja, a Coronavac, ela tem uma eficácia, a AstraZeneca, ela tem outra eficácia. Eu, por exemplo, eu conversei com isso sobre o meu pai. Falei, amigo, você tomou uma dose, não fica achando que você está imunizado. Ele, não, eu sei. Aí ele falou para mim, não, eu sei que mesmo que eu tomar a segunda dose, eu não estou imunizado. Porque o médico falou para mim que eu vou tomar uma, eu vou tomar duas,
E eu não vou estar imunizado totalmente, é 50%. Então, eu vou tomar uma dose, eu vou tomar a segunda dose, e eu vou ter que continuar usando máscara, eu vou ter que continuar mantendo isolamento social, eu vou ter que continuar me higienizando a mão, seja lá o que for. Então, eu como empregador vou orientar isso. Olha, tem essa. A própria questão da máscara, tem trabalhadores manifestando reação alérgica, né? Pela utilização. Sim, por exemplo, eu tenho... na área da tenho... saúde, eu tenho visto. Isso, exatamente. Por isso que você tem vários tipos, e aí você vai ter que analisar os tipos de máscara e tudo, né? Eu uso uma que tem proteção viral, tem proteção bacteriana, só que eu tenho enxaqueca. Se eu usar muito tempo, é direto pro remédio, entendeu? Não tem como, não escapa. Então, são reações realmente. O pessoal fala, é frescura. Não, não é frescura. Tem pessoas que vão ter reação. Isso tudo você tem que monitorar. Né? Então, o que eu acho que o empregador tem que fazer? Saiu a vacinação, primeira coisa, existe vacina para todos. Que bacana. Ótimo, que bom. O Brasil conseguiu 500 milhões de doses. Ótimo. Temos 500 milhões de doses. Temos possibilidade de todos tomarem. Né? Um pouquinho longe disso, mas tudo bem. Aliás, o mundo tá disso. Eu estava lendo que no Canadá está extremamente atrasado, que eles pararam tudo porque eles não têm vacina. Enfim, não é privilégio nosso. E aí, o que eu vou fazer como empregador? Eu vou fazer uma campanha de orientação. Estou falando de um empregador que não tem risco ocupacional, que não é R32, nem R32, nada disso. Eu vou fazer palestras, eu vou fazer orientação. Eu posso fazer uma campanha de vacinação na minha empresa, a partir do momento que o governo permitir que as empresas comprem a vacina, como elas sempre fizeram. Vamos fazer uma campanha de vacina de gripe, vamos fazer a campanha de vacina de Covid. De conscientização, né? Conscientizar, orientar, dar a vacina. Agora, eu vou falar para a pessoa, eu estou fazendo uma campanha de vacinação, eu vou te vacinar, senão, amigo, beijo, abraço, aperto de mão, você está demitido por justa causa? Eu não concordo. A não ser que saia uma lei dizendo isso. O Lauro de Campos, ele até tá mencionando, né, assim, ele tá utilizando agora, acho que, a retórica do contrário, né? Agora, se a pessoa que foi dispensada porque ela não quis se vacinar, né, sem justa causa, poderia ser aí configurado discriminatória, e aquele que se vacinou e não quer ficar próximo lá do colaborador que não se vacinou, né? A própria Andréa, até Bouchard está falando aqui, que a decisão do STF, ela só fala do ônus da prova, salvo engano, né? E ela até diz aqui que a prova é uma prova diabólica, né? Que muitas vezes a empresa não consegue fazer. Como é que ela vai fazer uma prova negativa de que não foi pego ali? É complicado. É que assim, a decisão do STF em relação à vacina, eu acho que o requisito mais claro que ele tem é isso. Tais medidas de vacinação obrigatória, com limitações acima expostas, ou seja, garantido o direito à recusa. Sim. E controle por meios indiretos. Pode ser implementada tanto pela União, como pelos estados, como pelo Distrito Federal, como pelos municípios. Aonde está o empregador aqui? Isso é lei assim, né? É uma decisão jurisprudencial explícita. Cadê o empregador aqui? Mais uma vez, se sair uma lei federal ou estadual e municipal eu já não entendo para empregador, porque a competência para legislar sobre direito de trabalho é da União. Tá? Mas saiu uma lei, não vamos dizer qual, dizendo o seguinte: os empregadores são obrigados a exigir a vacinação sob pena de cumprimento de falta grave pelo empregado e demissão sem justa causa. Ok, tá na lei. Eu vou te demitir sumariamente? Não, o que eu vou fazer? Eu vou dizer, Diego, você tem que tomar. Eu estou oferecendo a vacina. Eu estou te dando a vacina. Você passou pelo médico. O médico disse que você não tem risco, que você não tem problema nenhum. Você tem que tomar a vacina. Você não tem um atestado, você não tem nada dizendo que você não pode tomar. E eu tenho uma lei dizendo isso, ok. Eu posso entender que seja uma justa causa. Hoje, eu não tenho isso. E, mais uma vez, a questão da bolacha. Se eu tomei a vacina e eu estou protegido, qual é o problema da pessoa estar do meu lado não ter se vacinado? Aí eu tenho duas possibilidades. A vacina não serve para nada
Porque eu posso me contaminar gravemente, né? Ou, de repente, eu, vacinado, posso estar passando para ele, porque eu tô com um vírus em mim. Ah, o vírus tá morto, ou o vírus, sei lá, tá o quê, ou eu tomei uma outra vacina que altera o DNA, não sei. Mas, enfim, é uma coisa muito que é técnica. E que, mais uma vez, quem vai ter que dizer qual é o risco de uma pessoa vacinada trabalhar com um não vacinado é um médico. Vamos Eu sou supor aí, advogada, você falou da questão você falou a questão do município, né? Imagina, vamos pôr no cenário aí o pior possível. Blackout, por exemplo, fechou tudo, fase vermelha lá, por exemplo, Araraquara, parece que Presidente Prudente também, lá no interior, tá fechando tudo, e eu tenho a vacina ali fornecida à disposição. Não há uma legislação federal obrigando a questão da vacina, mas há uma lei municipal que entra dentro daquela esfera da concorrência, né, dos entes legislarem sobre, né, essa questão da saúde. Município e Estado disseram que é obrigatório. Fizeram lá, passaram na Assembleia, né, vão questionar a constitucionalidade, enfim, isso aí. Mas a União não tem, como você falou ainda. Né, e o pregador fica ali. Eu tenho que exigir os caras trabalharem para produzir, mesmo nessa situação. Então, algumas atividades, eu estou falando atividades essenciais, né? Isso vai depender do que está escrito na lei estadual e municipal. Se ela der instrumento jurídico para o empregador, eu estou falando, exigir a vacina e obrigar, sob pena de ser considerado uma falta grave, dele não poder deixar o empregado entrar na empresa, por exemplo, está na lei. O empregador vai seguir a lei. Agora, mesmo o NR32 estabelece que o médico do trabalho tem que verificar se aquela pessoa pode se vacinar ou não. Senão ele tem que encontrar uma saída. Ou vai mudar de setor, ou tudo. Tô falando de NR32, tá? Eu sei que a gente está numa pandemia que não tem para onde ir. Não tem nenhum lugar do mundo que você não vai estar contaminado. Mas a questão é, eu tenho forma de controlar essa contaminação? Ah, eu tenho. Quais são? Essas e essas. Ok, então eu vou aplicar essa porque o meu tio não pode tomar vacina. Porque a vacina é feita de ovo, ele é alérgico a ovo, se ele tomar vacina ele morre. Entendeu? Então, é caso a caso. Agora, depende de eu ter uma lei. Por que eu falo que depende de ter uma lei? É porque eu sou legalista? No primeiro ponto, sim, eu sou legalista, graças a Deus. Mas, porque além de eu ser legalista, eu tenho uma decisão de STF dizendo que eu só posso ter essa obrigatoriedade não forçada e por controle indireto por norma estatal. E a portaria 20 e a lei 13979 não colocaram como obrigatórias. Colocaram como possível de ser criada uma obrigação. É diferente. Eles colocaram, até porque, até ele fala, né, de acordo com o avanço, né, do conhecimento a respeito, né, até fala que pode ser que em algum momento possa ser, né, abaixa lá um decreto e faça essa exigência. Sim, bom, e de ter vacina, né? Bom, a gente está aqui já quase 1h30, uma hora e 22 de live aí, eu já me dou por satisfeito das provocações com a querida Malu, se é que pode ser provocações aí, eu joguei um monte de situações aí para ela, também procuramos aqui atender o pessoal que está nos assistindo aí em tempo real aí do chat, né, agradecer muito, essa aí, na verdade, já é a segunda rodada de trazendo especialistas no assunto para a gente discutir, eu acho que vai haver muito, tanto no mundo acadêmico como na questão prática, essa discussão, porque ela é muito importante, ela tem uma grande envergadura em todos os aspectos, né? Né, você vê, não no contrato de trabalho, mas ela tem uma série de ramificações, né? Então, sim, vai ficar gravado a live. Então, nós já nos encaminhando aí, Malu, para o final, lembrando que daqui a 15 dias a professora Rosana Boscariol vai fazer também com um outro colega, trazer a intenção desse trabalho é ser plural, né, Malu? A gente precisa ouvir. Não, e tem discussão, né? Você tem que analisar todas as questões e a gente, como advogado, acho que como operador de direito, principalmente o advogado, né? Eu digo que sempre o advogado é o que cria o direito.
O juiz julga em cima do que você criou, por mais que ele queira, às vezes, criar algumas coisas diferentes. Não, e alguns até falam que o bom advogado ajuda, né? Né? Então, mas eu acho que assim, na realidade, a gente tem que assumir as consequências das nossas orientações, né? Sim. Eu acho que quando a gente orienta um cliente, e eu trabalho na área empresarial, eu não posso orientar o meu cliente e não dizer para ele onde ele está pisando. Se eu tiver um cliente que diga assim, não, eu quero porque eu quero obrigar o cara a tomar vacina, senão eu vou mandar ele embora por justa causa. Eu vou ter que encontrar uma saída, mas ele vai saber que ele está no risco. Nesse então, caso específico, você mesmo orientaria a fazer a gradação. Nesse caso mesmo aí, que você deu. E jamais obrigar alguém a tomar vacina sem um exame médico do médico do trabalho, com um atestado do médico do trabalho escrito que a pessoa pode se vacinar. Porque é muito arriscado. Uma vacina nova, né? Então, e assim, e qualquer vacina. A vacina da febre amarela, por exemplo, é extremamente perigosa. A vacina da febre amarela, ao contrário da Coronavac, ela é com vírus vivo. Eu tive um médico do trabalho, colega meu, que fazia, às vezes, atendia um cliente meu, a gente às vezes fez perícias juntos, ele morreu em 3 dias com a vacina da febre amarela. Vacinas que você não pode misturar, então você tem que saber, a pessoa se vacinou de alguma outra coisa, se ela se vacinou de outra coisa, ela pode tomar? Se ela teve Covid, ela pode se vacinar? Eu não sei, eu sou advogada. Quem que vai me dizer isso? Um médico. Eu vou me basear numa orientação técnica dele. Agora, do ponto de vista jurídico, eu acredito que o empregador deve fazer campanhas, e desde que essas campanhas sejam realmente técnicas e orientativas, né? E assim, eu acho que cabe ao governo, ao Ministério da Saúde, estabelecer até essas campanhas, porque você vai ter um material técnico melhor, pegar a orientação com o médico dele, quando tiver a vacina para todo mundo, fazer essa orientação, mas exigir sob pena de justa causa, principalmente com alguns argumentos do que eu vi, do tipo, mas aí vão dizer que a culpa é dele porque a pessoa se vacinou, então vai ter que tomar vacina. Eu acho muito arriscado. Eu entendo a sua preocupação. Ela passa porque, na verdade, sim, nós temos situações, o colaborador já pegou Covid. Por exemplo, nós temos para a família, profissional da área de saúde pegou, e ela tem uma série de comorbidades, e por incrível que pareça, não passou realmente, né? Não teve, não ficou ruim. Agora, conheço outros também profissionais de saúde que se contaminaram e até hoje ainda estão com alguns efeitos, né? Que acusou ainda do problema da Covid, ou seja, ali tratou o vírus, mas deixou sequelas, né? Isso a gente tem visto muitos estudos. Assim também como nós estamos vendo a série de estudos de tipos de vacinas diferentes, quem tomou a vacina, se vai desenvolver algum outro problema de saúde, tá? Logicamente tem toda a tecnologia, a confiança dos laboratórios, um avanço para conseguir fazer isso em um tempo recorde, mas tem muita coisa ainda que nós estamos aí por ver. A própria agora questão dessa cepa nova, que é uma contaminação maior na camada jovem, né? Então, ou seja, ainda temos muitas incertezas. Eu entendo o que a Malu está colocando da questão da preocupação ampla. Você não pode ter uma visão estreita. Sim, a gente tem vários riscos ainda, e a gente não tem um arcabouço jurídico legal que proteja o empregador, na minha visão, para fazer uma justa causa porque a pessoa se recusou a se vacinar. E que, aliás, só vai poder acontecer quando tiver vacina, né? Que nem tem isso. Mas, enfim, e são situações realmente muito complicadas. Eu estava lendo acho que foi no The Guardian, uma reportagem sobre a pesquisa que a OMS está fazendo lá na China, né? E o que os pesquisadores viram é que, assim, a pandemia, a epidemia, na realidade, na época, né, em Wuhan, foi extremamente maior do que o noticiado, e lá eles já, na época, existiam 12 cepas diferentes. Que as pessoas estão dizendo agora, é da África do Sul, é de Manaus, é disso, eles falam, então, mas aqui já tinha 12 diferentes.
De repente essa daí é de Wuhan e agora que está sendo visto, entendeu? Então a gente não sabe nada. Eu acho que é uma coisa delicada. O empregador tem várias responsabilidades, tem responsabilidade sim de criar um ambiente de trabalho seguro para impedir que um risco externo entre e não que ele seja um risco interno, diferente de quando eu tenho aplicação da NR32, porque o risco biológico é interno, é da minha atividade, não é externo que vem. E eu tenho que tomar cuidados para evitar que isso aconteça e ir acompanhando a evolução legislativa para ver se vai se tornar uma vacinação obrigatória ou não, porque o STF disse, a vacina só pode ser obrigatória não forçada com direito de recusa e com controle indireto por ato estatal. Se vier uma outra decisão dizendo que não, ok, a gente vai analisar, é o que eu falo, o advogado analisa, e é por isso que a gente sempre começa a resposta por depende, né? Sim. Depende do arcabouço jurídico naquele momento, do entendimento, enfim, de uma série de coisas. Só para deixar frisado, porque nós começamos essa live aí, já falamos por várias perspectivas, a Malu, né, fazendo toda essa construção do raciocínio dela, para deixar bem claro, né, que é bom repetir, né, para quem pegar só, agora está no final, a Malu não está dizendo que é contra a vacinação, não é essa a questão. Ninguém está falando aqui que é contra, que não é para se vacinar. Nós estamos discutindo o campo da questão da ingerência do empregador, né, e daqueles que entendem que a vacinação seria um mecanismo, um tipo de EPI, um EPC, que seja que tem que obrigar o colaborador a utilizar sob pena de uma pena máxima, que nós sabemos. A grande questão que nós levamos sempre para o justiça do trabalho, né, e o questionamento sempre da justiça nossa, será que a justa causa, a pena máxima, né, grave, você aplicou bem ela? Será que não teria outras formas de pedagógicas ou de manutenção do contrato de trabalho? Então, é essa a discussão, né, Malu? De uma forma assim... E o próprio STF diz que no controle indireto eu tenho que manter proporcionalidade. Então, assim, eu não tenho nenhuma lei dizendo que eu posso obrigar. Eu não tenho nenhuma lei dizendo que a vacinação é obrigatória. Eu tenho uma decisão de STF que norteia como vai acontecer isso, dizendo a vacinação, ela só pode ser obrigatória por ato estatal. Ela pode ser obrigatória, mas ela não pode ser forçada. Eu tenho que manter o direito de recusa. Eu tenho que ter controles indiretos com proporcionalidade. É proporcional numa época de pandemia, que eu sei que a pessoa não vai achar emprego daqui 2, 3, 4, 5 anos, dependendo da idade, nunca mais. Eu demiti sem a pessoa sair sem um centavo no bolso? Isso é proporcional? Será que isso, e aí vai ficar, eu sei que a gente está acabando, vai ficar uma proposição ou uma provocação para a sua próxima live, será que isso não geraria um vício de consentimento, de coação do empregado? Você entende a gravidade? Porque não tem proporcionalidade, e o STF diz que tem que ter. Não é controle indireto, é controle direto. Não é por norma estatal, é por norma regulamentar ou, sei lá, por um acordo coletivo que eu duvido, sinceramente, eu duvido que numa assembleia real, verdadeira, com direito de voto secreto para todo mundo, as pessoas votem uma justa causa para si mesmas. Né? E se elas votarem que a vacina tem que ser obrigatória, ainda que sem justa causa, é porque elas vão tomar vacina. E se elas vão tomar vacina, eu não preciso disso. E mais uma vez, que a gente voltou lá no começo, o brasileiro tem tradição de se vacinar. Né? A gente não está tratando de uma situação que as pessoas vão se recusar. A maior parte, quando teve H1N1, eu tomei. A minha médica ainda falou, toma, eu sou talassêmica, eu tomei. Ela me deu lá, na época a gente tinha que ter um atestado para tomar, fui lá na FMU na época tomar. Então, assim, a gente toma vacina normalmente. As pessoas esquecem que existem vacinas obrigatórias para adultos e eu duvido que mais de 10% da população adulta tome as vacinas obrigatórias, apesar de no calendário de vacina ser obrigatório e o empregador ter que exigir de você a sua carteirinha de vacinação. Uma série de coisas, enfim. Então, é uma pandemia, é uma situação que está generalizada.
Mas a gente tem hoje um arcabouço jurídico X com uma decisão de STF que dá esse norte. Eu prefiro seguir isso do que tomar atitudes que podem trazer riscos muito mais graves, não só para o empregador, como para o próprio empregado. Então, eu acho que não cabe a um advogado, a um procurador ou a um juiz determinar essa questão dessa obrigatoriedade. Eu acho que isso cabe a uma questão técnica, a um organismo estatal, e aí ele vai ter a responsabilidade dele por isso, né? Acordo coletivo não tem o condão de alterar determinadas regras. A legislação estabelece que normas de segurança e medicina do trabalho não podem ser objeto de acordo coletivo sob pena de nulidade. E o que a gente falou, se eu posso pôr justa causa, eu posso tirar. Eu não posso ter uma argumentação jurídica diferente. Se eu posso mexer no 482 por bem, eu mexo por mal. Seja lá o que você acha que é bem ou mal, dependendo de onde você está, entendeu? Mas eu não posso ter interpretação jurídica seletiva. Sim. Bom, pessoal, a gente vamos já nos encaminhando aí para o finalmente, agradecer demais aí. O Lauro fez várias questões, nós tentamos aí responder e colocar dentro da nossa conversa aí, os questionamentos daqueles que nos assistem em tempo real. Lauro, só repetindo, a Malu mencionou da questão da dispensa, que ela entende que a mandar embora sem a justa causa, né, pelo fato do trabalhador não querer se vacinar, né, Malu, poderia, né, a depender do caso, ser considerada, sim, uma dispensa discriminatória, né. Lógico que a prova, quanto a isso, até a gente sabe da dificuldade de fazer essa prova no judiciário, mas, assim, a priori, sim. Essa questão, vamos deixar aí para as próximas, que nós já abordamos bastante, já molamos bastante a querida Malu aí. Agradecer demais você pela sempre disponibilidade. Não, obrigada a você, Diego. Os temas polêmicos. Esses que são instigantes, né? Que vamos ver, né? Se a lei mudar, a gente muda a orientação, né? Vai depender do que igual o jogador, né? Ele fala que ele entendeu uma coisa, aí daqui a pouco chega lá, mas o senhor entendia isso. Não, mas eu evoluí agora. O advogado também tem direito de evoluir. Mas você não vê, porque assim... Ele vai depender de uma série de questões. A gente analisa uma situação jurídica com base na legislação, na jurisprudência, enfim. É o que cabe ao advogado fazer. Hoje, o meu entendimento com a legislação atual e principalmente com a decisão do STF, eu entendo que o empregador não tem nem como norma coletiva, que sinceramente eu acho que não se presta a isso, e muito menos com uma norma regulamentar interna e estabelecer obrigatoriedade sob pena de demissão por justa causa. Não com o que a gente tem hoje de legislação e entendimento jurisprudencial. Eu acho que o norte hoje para uma segurança jurídica é a decisão do STF. Gente, brigadão, obrigado demais, Malu. Aí, fica aberto aí para você dar sua saudação final aí, agradecer demais. Eu adorei o modelo aí do Rosa aí. Eu reparei. Na área trabalhista a gente tem que ser criativo, né? Tá moderno. Vou colocar aquele óculos lá da chamada também. Também. Ó, querida, brigadão aí, obrigada a vocês. Foi muito bom, muito qualitativa essa live. Obrigado demais aí por sempre você estar se colocando à disposição, por ser essa profissional aí que nos encanta, essa referência aí, sempre trazendo pro positivo, sempre querendo se colocar na disposição para auxiliar, né, e também fervecer o debate. A gente precisa de mais pessoas como você, e certamente você, pra gente do Fórum Trabalhista, você é a super Malu, aí a nossa, que está lá conosco aí na coordenação aí, e tenho certeza nós ainda iremos discutir, vai ter outros tipos de discussões, a gente vai pensar em outros formatos de eventos aí, para a gente sempre estar discutindo temas atuais, de grande relevância, de grande celeuma aí na seara jurídica. Obrigadão demais, Malu. Não, obrigada. Eu acho que assim, a importância do fórum é essa, né? Eu acho que a gente tem um grupo que discute diferentes pontos de vista jurídico, né? Exatamente no aspecto jurídico deles.
que eu acho que essa possibilidade da discussão plural, isenta e jurídica, não ideológica, não caindo para outras situações, é muito importante, porque você não constrói o direito sem atuar dentro do direito, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar dentro do direito. O direito admite diferentes interpretações. Então, da mesma maneira que eu tenho essa interpretação, existem pessoas que vão ter outras interpretações. E é isso. Eu acho que a gente pode contribuir, inclusive, com criações legislativas e tudo, tendo opiniões que sejam, ainda que divergentes, né? Jurídicas, né? Sim, é isso. Sim. Eu acho que o fórum está de parabéns com isso. Tá bom? Beijão grande para você. Obrigado a todos que estiveram conosco, aqueles que virão também posteriormente essa nossa live, vai ficar registrado aí, gravada no IGTV da página do fórum, e aguardamos vocês aí para uma próxima. Muito obrigado mais uma vez, Malu, Obrigada. e até breve. Até. Tchau, tchau.